Sejam bem-vindos, viajantes, à Taverna Solitária. Aqui você nunca está só. E vamos para o primeiro vídeo da nossa aventura. Já tivemos um vídeo zero aqui, da sessão zero do livro-jogo. Nós fizemos o unboxing, conhecemos um pouco o que vem, o que acompanha esse livro-jogo Legacy, que tem várias coisas. Então acompanha o unboxing, tá bem incrível. Já passamos também as regras iniciais, para você não ficar tão perdido. Então volta lá, assiste, o vídeo já tá no canal, tá bem legal. E já vamos cair de paraquedas nessa aventura sem mais enrolação. O livro, ele apresenta pra gente uma ficha de um detetive que ele manda a gente começar o jogo. A primeira página aqui é o Detetive Talent. Então, para eu não rasurar aqui o livro, não bagunçar tudo, eu imprimi uma ficha à parte, já escrevi aqui o Detetive Talent, já copiei, ele começa com saúde 10, sanidade 10. Os traços que o Talent apresenta é ágil, alerta, eloquente e sagaz, e ele tem um cachimbo de equipamento. Como isso vai ajudar a gente na nossa aventura, eu não sei, mas creio que vai ajudar. E a gente começa com 10 de dinheiro. Como prometido, nesse capítulo já fomos as regras. Então vamos cair diretamente na introdução do livro. Então vamos lá. Outubro de 1926. Com o fim da Grande Guerra, o mundo é tomado por uma alegria histérica. Música e dança trazem a expressão máxima dos anos dourados, quando a geração que escapou aos horrores do conflito, por ser jovem demais, decide desfrutar de uma liberdade nunca vista. Restrições mortais caem por terra. A distinção de classes perde a importância e as mulheres que durante a guerra preencheram postos de trabalho masculino conquistam o direito do voto. O rádio leva entretenimento para dentro dos lares e os carros aos poucos substituem as carruagens. Os cabelos e saias cada vez mais curtos, as festas cada vez mais longas. O mundo vive um período de prosperidade, tendência que a Inglaterra falha em acompanhar. Enquanto os aliados Estados Unidos e França progridem economicamente e culturalmente, influenciando o mundo com a era de ouro do cinema mudo e do jazz, a Inglaterra amarga e dividida, contraída nos anos de conflito. O declínio da indústria leva a cortes de salário, que, por sua vez, motivam greves gerais. Lei marcial é instaurada em um país que tenta, sem sucesso, manter a liderança no cenário em transformação. Nas colônias do Império Britânico, a situação não é menos preocupante. Independência foi prometida em troca da lealdade em campo de batalha. E é chegado o momento de cumprir as promessas ou quebrá-las. Na Irlanda, separatistas asseguram a independência, utilizando métodos de guerrilha. Ao Egito é concedida suposta autonomia, mas a permanência do exército britânico no canal de Suez resulta em hostilidade e assassinatos. Nas colônias mais distantes, como Índia, Austrália e Canadá, o desejo de emancipação cresce, ameaçando a integridade do império. Em meio às mudanças nas hierarquias de poder, a aristocracia inglesa vive a decadência. Os impostos são mais altos, os bailes são mais simples. As duras penas tradicionalistas buscam resguardar o que resta de sua autoridade e riqueza. Porém, os impactos políticos, econômicos e culturais decorrentes da guerra se mostram irreversíveis. Você mora em Londres. Começamos o nosso background. Ao seu redor, os novos tempos impulsionam a expansão da cidade. Grandes propriedades rurais que pertenceram à nobreza por gerações são vendidas para pagar débitos e transformadas em subúrbios. Dia após dia, prédios de apartamentos surgem onde mansões centenárias são demolidas. É sem espanto que você recebe uma mensagem vinda de uma família aristocrata de longa história e grande prestígio.
Antes mesmo de abrir o envelope, você já sabe que se trata de um pedido de ajuda. Afinal, em sua profissão, cartas nunca trazem boas notícias. Se esta é a primeira vez que você joga, vá para 1. Caso contrário, vá para 50. Então, é a primeira vez que a gente joga, então o 1, vamos cair no prólogo da nossa aventura. Você dispensa o mensageiro com uma gorjeta e volta a se acomodar na poltrona. Através da janela é possível ver a árvore, disputando o espaço com o poste de luz. É início do outono e as folhas já estão alaranjadas sob a camada de fuligem. Graças à sua experiência, basta uma rápida olhada para saber do que se trata. Uma família renomada, vivendo em uma propriedade ancestral com problemas para disciplinar a filha. Não é o tipo de trabalho que você costuma aceitar. Suas habilidades são melhor empregadas na resolução de crimes graves, como assassinatos e sequestros. Apesar disso, você decide ler até o fim, afinal, ignorar a mensagem de uma família tão distinta seria rude. E, em último caso, você pode transferir o trabalho para um detetive novato. Então vamos para o número 45. Tivemos um background do nosso personagem aqui. Estamos em Londres, resolvemos alguns mistérios, recebemos essa carta meio esquisita de uma família um tanto quanto rica. Vamos para a 45, logo aqui no comecinho. Seus olhos percorrem o papel. Leia a carta na página ao lado. Vamos ver que carta que recebemos. Detetive Talent. Permite que me apresente. Sou Percival Holloway, filho do conde de Bennington. É com apreensão que lhe escrevo, mas com proporcional expectativa, pois chegou em meu conhecimento sua reputação na resolução de mistérios. Há 2 dias, minha irmã, Elizabeth, desapareceram sem deixar rastros. Ela sempre foi uma garota extrovertida, mas ultimamente estava falando pouco. Envolvida com passatempos pouco ortodoxos para uma jovem de sua posição. Observava estrelas, colecionava antiguidades e visitava as bibliotecas. Tenho motivos para acreditar que a mudança de comportamento se deu após começar a se corresponder com um certo cavalheiro. Infelizmente, descobrimos isso tarde demais, quando ela já estava desaparecida. Temo que possa ter fugido com o desconhecido. Por favor, venha o quanto antes e nos ajude a resolver este mistério. Indentemente, conto com sua mais completa descrição, visto que a honra de minha irmã e o bom nome da família estão em riscos. Cordialmente, Percival Holloway. Então ali temos um sumiço da irmã do Holloway. Meio assim, apressada a carta, né? Uma letra, eu achei bem feia a letra do Percival. Foi bem difícil de ler. Então, seus olhos percorrem o papel. A mensagem foi enviada pelo herdeiro de um aristocrata e pela caligrafia rebuscada, escrita de próprio punho. Estabelecia em seu casarão, nas proximidades de Oxford, a família, como tantas outras, busca seguir adiante apesar das perdas sofridas durante a guerra. Porém, um fato recente causa imensa preocupação. O caso é exatamente o que você esperava. Afinal, seus métodos de dedução dificilmente se provam imprecisos. Em qualquer outra ocasião, você daria de ombros e visitaria a sede do clã na manhã seguinte, a fim de confiar o caso a outra pessoa. Até mesmo o detetive mais novo seria capaz de localizar uma garota mimada que pulou da janela de casa. Porém, quando você está prestes a colocar a carta de lado, algo chama sua atenção. Seus olhos são atraídos de volta para o papel e você o relê, mas não consegue identificar qual era o detalhe. Tem a plena certeza, no entanto, que há algo fora do lugar. Alguns chamariam de intuição. Você sabe que se trata de um palpite fundamentado,
alicerçado em anos de experiência investigando os mais exóticos casos. A verdade é que é tão certo quanto 2 e 2 são 4, adiante de você uma evidência imperceptível para olhos destreinados, mas que sussurra para algum fragmento de seu subconsciente e revela o caso envolve perigo real. Sem tempo a perder, você rabisca um bilhete para o patriarca do clã e deixa sobre a mesa de chá. Ele precisa saber onde você foi e qual motivo encontrará a informação ali. O casaco e o chapéu estão no cabide junto à porta. Você os veste, pega o seu cachimbo e sai para o ar enevoado da capital. Então vamos para o 40. A cinzenta Londres está sempre movimentada. Carruagens, bondes e carros dividem o espaço com pedestres que por ora caminham pelas calçadas estreitas, ora correm para atravessar a rua. Homens de botina e gravata expelem fumaça de seus cigarros. Moças em bando riem em voz alta e passeando pelas ruas com seus chapéus cloche em forma de sino colados na cabeça e as saias curtas que deixam os tornozelos à mostra. O som é rivalizado pela voz de um garoto na calçada que grita as notícias a toda garganta e vende jornais para os transeuntes. Sob os pés de torres centenárias, a vida fervilha com novas moedas e costumes. É manhã, e alguns raios de sol emergem por entre as nuvens cinzentas, expelidas pela chaminé das fábricas. Se quiser viajar até Oxford de trem, vá para 11. Se preferir de táxi, vá para 3. Poxa, vamos pegar uma viagenzinha de trem aí, né? Fazer um trem é difícil, né? Hoje em dia não se anda de trem mais, então vamos embora, vamos de trem, vamos para 11. A estação está lotada de viajantes que carregam ou empurram malas grandes e pequenas, espiando de tempos em tempos o enorme relógio fixado na parede central. Você não trouxe bagagem e não se importa com o horário. Vai até a bilheteria, compra uma passagem para Oxford no próximo trem e caminha para a plataforma indicada. Você embarca, localiza sua cabine e se acomoda com a carta do filho do conde de Bampton guardada no bolso. Com um apito, a paisagem começa a se mover do outro lado da janela. Em pouco tempo, Londres fica para trás, dando lugar a um cenário rural, perturbado apenas pela locomotiva e pela fumaça que ela cospe. O trem cobre a distância entre as cidades sem transtorno, e em pouco tempo você desembarca em uma estação ampla, mas quase vazia, com mais de 1000 anos de história. A cidade de Oxford cresceu ao redor de sua universidade. Assim, o pico do tráfego de passageiros acontece no início de setembro, quando começam as aulas. A essa altura, com o outono ameaçando os primeiros ventos frios, os jovens rapazes estão acomodados em seus dormitórios e a estação de trem está quase deserta. O pequeno grupo que desembarca junto com você logo se dissipa. Não há táxis, mas o funcionário da bilheteria indica um local no qual você poderá contratar um condutor de carruagem. Você deixa o local e vá para as ruas enquanto as primeiras estrelas surgem no firmamento. Vá para 30. Então vamos para 30 continuar nossa aventura. Chegamos na cidade de Oxford. 30. Você percorre ruelas seguindo as indicações. Os prédios são grandiosos, muitos datando da Idade Média. Grande parte pertence à universidade ou está relacionado a ela, os colégios, bibliotecas, moradias estudantis. A essa hora, no entanto, a lua já vai alta no céu e os residentes se reúnem para a ceia em algum lugar escondido dentro das grossas paredes de pedra. Aqui fora, o vento sopra frio e poucos são os que transitam a céu aberto. De fato, à medida que você avança, as ruas ficam mais vazias. Você prossegue. Se a indicação estiver correta, basta virar a próxima esquina à direita para encontrar a carruagem estacionada. Porém, quando você se aproxima da rua, indicada pelo funcionário da bilheteria, percebe que ela não passa de um beco estreito e escuro. Sua experiência faz com que olhe para dentro antes de entrar.
A viela se estende sob a luz parca do luar. Luz parca do luar. Nela não há qualquer portão ou reentrância onde algum perigo pudesse esconder. Apenas paredes frias e prédios ancestrais. Por força do hábito, você olha para trás. O caminho por onde veio também está vazio. Nem mesmo um gato vadio para perturbar o silêncio noturno. Não há o que temer. Você se vira para entrar na viela e vê um homem bem à sua frente. Então vamos para 5. Agora que eu vi que aqui em cima tem os números, né, ó, de 7 a 9, então aqui ó, 5 fica mais fácil de encontrar. Vamos ver o que esse homem quer com a gente. Vindo de lugar nenhum, um homem cansado e imundo surge diante de você. O rosto dele está coberto por pústulas, que ele arranha com as unhas sujas e faz varrer pus. Nossa senhora! Verter pus, né? Eu li varrer pus. Mas pior, do mesmo jeito é ruim, né? O cabelo cresce em tufos, afastados e oleosos. As roupas fedem a suor e excremento. E o cheiro fica ainda pior quando ele arregala os olhos e grita com um bafo de podridão. Os planetas, olhe, olhe, vamos todos morrer. Ele agarra as suas roupas e aponta para o céu. Mas as estrelas estão distantes. Sua maior preocupação é o prurido contagioso perto demais. Que nojo, cara. Ele olha para você mais uma vez. Quase encosta a testa úmida na sua. Os olhos cheios de água turvam o globo ocular, forrando as veias minúsculas que mais parecem teias de aranha. Nossa. Com o que parece ser um lampejo de lucidez, ele para de apontar para as estrelas. Então, fazendo esforço para articular as palavras apesar da escassez de dentes, diz, não mais do que um sussurro, você vai morrer. Não, já me arrepiei, cara. Você vai morrer. E começa a gargalhar. Ele completamente está possuído. Não é possível uma coisa dessa. E começa a gargalhar, apertando o seu ombro com força. Perdigotos voam na sua cara. Se quiser golpear o mendigo, vá para 39. Se preferir se unir a ele e gritar, todos iremos morrer, vai para a página 14. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Já dizia aquele ditado, remédio para doido é um doido e meio, né? Vambora, vamos gritar, vamos todos morrer aí, página número 14. É isso mesmo, vai todo mundo morrer um dia, então vambora. Você concorda com ele, diz que está vendo planetas e que o fim está próximo. Ao ouvir isso, ele dá um largo sorriso sem dentes, então lhe agarra num abraço. Você tenta, que nojo, cara, aqueles pus escorrendo, você tenta se esquivar, mas ele encosta a pele cheia de pus no seu rosto. As roupas são ásperas, em contrastes com as pústulas moles. Na nuca você pensa ter visto um verme se mover por um momento, sente o cérebro gritar, com um cheiro nauseante. O homem apenas choraminga, vamos todos morrer. Você precisa convencê-lo a se afastar. Então eu faço um teste de 2 dados, e mais um se eu for eloquente, ou menos um se eu for rude. Então, vamos lá. Primeiro teste da nossa partida, 2d6. Temos aqui... Vamos pegar uns dados. Cadê aquele com o... Aqui, com o número. Então, temos aqui... Temos 2d6 e somos eloquentes, né? Temos aqui na nossa ficha... Não, somos eloquentes? Não. Mais um dado, se eu for eloquente. Eu sou eloquente. Então, vamos pegar mais um dado bônus. Se eu vencer... Eu vou para o número... Ô, louco, é bastante dado pra gente vencer, tá maluco, vamos lá. Impossível a gente perder essa. Aí, já vencemos. Tiramos um 5 aqui, é 5 e 6, né? Então a gente escolhe o maior, creio que seja isso, né? Então temos um 5 e 6, acabamos tirando 5. Se nós passamos, vamos para a 20 agora. Convenci aquele mendigo nojento a se afastar, né? 20. Você diz a ele que sim, vamos todos morrer. Para seu espanto, ele se afasta, sem relaxar, os olhos esbugalhados e o sorriso maníaco rebate. Você vai morrer.
Eu dançarei aos deuses na era da depravação. Claramente ele está possuído, né? Dizendo isso, o homem foge, desaparece na noite, tão rápido quanto surgiu. Porém, o cheiro dele fica impregnado nas suas roupas por um bom tempo. Você deixa o beco e segue seu caminho. Vá para 15. A ruela escura leva a uma via iluminada por postes com lâmpadas a gás. Adiante há uma carruagem parada. O condutor, visivelmente cansado, estava conferindo um relógio de bolso, mas quando percebe sua presença, guarda o objeto no colete e pergunta qual o seu destino. Quando você responde, o homem se emperriga e abre a porta da carruagem com uma mesura. Você embarca e ele ocupa a posição no banco do condutor. Dá o comando ao cavalo e, sem perder tempo, indica o percurso. A presteza do trabalho revela o prestígio da família do Conde Brampton. Vá para a página 38. A bordo da carruagem, você deixa os prédios universitários para trás. As ruelas de pedra dão lugar à estrada de terra, cercada por bosques imersos em escuridão. A parca luz da lua serve apenas para desenhar sombras que confundem os sentidos. Você vê criaturas disformes rastejando em meio às árvores, avançando rumo à estrada. Decide então fechar a cortina para não vê-las, sabendo que não passam de ilusões da mente. O trepidar das rodas sobre o trecho calçado traz sua atenção de volta à realidade. A estrada se projeta para cima e retorna para baixo, delineando o arco de uma ponte sobre o rio Tâmisa. Falta pouco para chegar ao destino. Vá para 25. Estamos quase chegando, hein? 25. Olha, eu acho que essa aqui é a casa do Conde, ó. Eu acho que a gente chegando na carruagem com os cavalos. Quando o avançar de rodas se torna macio no cascalho, você sabe que já percorreu uma via dentro da propriedade do conde. Com a sobriedade de quem vem a serviço, volta a abrir as cortinas e inspeciona o trajeto final. Um arco de pedra sob a estrada ostenta um portão de ferro. Está aberto, esperando a sua chegada. Ao passar por ele, você está nos jardins da família. A estrada é perfeitamente reta, ladeada por um gramado plano onde crescem plantas ornamentadas, fontes, estátuas e pergolados se erguem aqui e ali, ladeados por arbustos mal aparados e canteiros de flores tomadas de ervas daninhas. E partindo por uma tempestade, o galho caído de uma árvore foi afastado para a lateral da estrada, mas não removido. Ao lado dele, um banco feito de carvalho é lentamente devorado por cupins. E adiante, a residência do conde prevalece sobre a paisagem. Deixa eu só dar o ângulo aqui para vocês enxergarem, né? Mais a residência. E com 3 andares e dezenas de janelas na fachada, a mansão se divide em várias torres, algumas das quais foram erguidas séculos atrás. A estrada ela termina circulando uma fonte em frente à entrada principal, iluminada por eletricidade. Ali, a carruagem faz o contorno e diminui o trote até parar. E no mesmo instante em que o movimento cessa, um valete abre a portinhola da carruagem. Mesmo à noite, indo alta, a antecipação por sua chegada, como uma saudação cordial. Mas apressada, o criado indica a escadaria que leva à porta principal. Vá para a 46. Então já estamos adentrando a mansão do conde. Enorme lá, hein? 46. Do lado de dentro está mais bem conservada. O piso é forrado por tapetes florais, em perfeita harmonia com os papéis de parede. Uma sequência de salas decorada por pinturas e pratarias leva até um escritório de paredes verde escuras. Ali, o valete pede que você aguarde enquanto avisa o Percival Holloway de sua chegada. Ele sai para o corredor e você fica só.
Não há muito a se fazer enquanto espera. Você observa os detalhes entalhados na escrivaninha de mogno, detecta uma porta lascada no rodapé e escuta o vento soprando lá fora. E de repente um barulho eclode no corredor. Passos pesados chegam marchando por uma escada, sem se incomodar com a quebra do silêncio da noite. Os passos são acompanhados de vozes. Uma que berra sem pensar nas consequências e outra que fala baixo, sem tom apologético. Traga o chá agora mesmo, ordena a primeira. Mas vossa senhoria, é tarde da noite, sussurra a segunda. As cozinheiras já estão em suas camas. Quanta preguiça, é a hora do chá. Uma senhora, é uma voz de uma senhora, né? Uma senhora encurvada, de cabelos brancos e rosto antigo. Ela passa em frente à porta do escritório e continua a marchar pelo corredor, trajando apenas camisola. Atrás dela, uma criada sonolenta tenta acompanhar o passo. O barulho vai minguando à medida que as duas se afastam. Se quiser segui-las, vá para a página 2. Se preferir esperar no escritório, vá para a página 8. Nós vamos para a cozinha ou o escritório somente no próximo vídeo. Vamos encerrando por aqui. Já andamos bastante com a história, saímos, chegamos a Oxford, pegamos o caminho, vimos algumas criaturas estranhas na floresta à noite, entramos na mansão, conhecemos um pouquinho ali por fora e vamos resolver se a gente vai atrás delas, escutar alguns murmurinhos, algumas coisas ou não no próximo vídeo. Então fique por aí, já temos as outras partes aqui no canal. Vamos fazer a série completa desse livro, então se inscreva para não perder, ative as notificações aí, deixe o seu like. E é isso, muito obrigado pela visita e até breve, viajante. Lembre-se que na Taverna Solitária você nunca está só. Tchau!